Você já se pegou numa situação em que você gostaria que alguém fizesse algo, mas essa pessoa simplesmente não faz? Ela, sei lá, às vezes ignora. Não sei. Essa questão, ela é uma questão muito importante, muito interessante. Vamos pensar aqui com a cabeça de liderança. Talvez você não tenha uma equipe, talvez você não tenha uma empresa. Mas eu posso te garantir, sendo você homem, sendo você mulher, não importa. Importa é que eu posso te garantir que em algum momento você precisa exercer a posição de liderança, tá? Então esse é o primeiro alinhamento que eu quero fazer com você. Você precisa entender que a posição de liderança, ela precisa ser ocupada. Lugares não ficam vazios. Depois você escreve no papel isso aí, essa frase, para você ter isso muito bem claro. Lugares não ficam vazios, espaços não ficam vazios. Tá? Por que espaços não ficam vazios? Porque é necessário que aquele espaço tenha um componente para que a roda consiga realmente girar. Ou seja, a sua vida, ela é necessário na sua vida que exista algo que conduza a sua roda. Então, a sua roda só vai girar se naquele espaço tiver alguma coisa que comporte a roda girando. Vamos pensar de forma mais prática. Você quer fazer mais dinheiro. Para você fazer mais dinheiro, você precisa se posicionar, porque se você não se posicionar, você não vai conseguir fazer aquela roda girar. E aí, a posição que você vai ter para fazer mais dinheiro vai fazer com que você se descubra, com que você encare determinadas falhas, medos, dificuldades que você tem, para que você possa alcançar. Só que o que acontece é que muita gente tem medo de se olhar e acaba não conseguindo fazer com que essa roda gire a partir dessa consciência. Então, se eu quero que o meu filho faça alguma coisa, eu passo por isso, tá? Se eu quero que o meu filho faça alguma coisa, eu tenho que falar com ele. Até aí tudo bem. Só que como é que eu falo com ele? Então eu pego e peço, filho, vai tomar seu banho agora. E aí ele tá lá brincando, ele pega e ignora. E aí acontece mesmo isso, né? Ele vai tá lá brincando e aí eu peço, ele não vai. Depois eu chego na porta, abaixo, olho nos olhos dele e falo assim: filho, eu preciso que você vá tomar banho agora. Desse jeito, com essa calma, com esse tom de voz. E na maioria das vezes, imediatamente, ele larga e vai. Em algumas vezes ele até questiona: ah, mas deixa eu só terminar aqui. Aí eu pego, paro novamente, falo para ele assim: filho, é agora. Eu preciso agora. Eu insisti mais uma vez, persisti. Aí ele vai, larga e vai. Quando eu falo da sala, quando ele está no quarto, provavelmente ele vai ignorar, porque eu estou doutrinando a mentalidade dele para que ela possa entender o que eu estou falando de fato. Então vamos lá. Você quer motivar as pessoas. Quando a gente fala de querer que alguém faça alguma coisa, você quer motivar as pessoas. Então a pessoa precisa de um motivo forte para que ela queira fazer aquilo que você quer. Olha que interessante. As pessoas elas não fazem aquilo que você quer. Grava essa daí. As pessoas nunca fazem aquilo que você quer. As pessoas fazem aquilo que elas querem. Conscientemente ou inconscientemente, elas vão associar o que elas querem ao que você quer. Ou elas vão desassociar aquilo que elas querem daquilo que você quer. Então é muito prático isso, porque quando você pensa em colaborador, quando você pensa em funcionário, colaborador, funcionário, liderado, quando você pensa na sua família, no seu filho, na sua esposa, no seu esposo, você precisa entender o que é que motiva o coração deste indivíduo. Não adianta você pensar que a motivação ela vai ser algo que você vai falar, igual eu falei para você aqui, ó. Eu gostaria muito que você clicasse no botão aqui embaixo e desse uma curtida nesse vídeo, porque quando eu falo porque, eu estou buscando dentro de você um motivo. E aí eu ativo em você algo que talvez você tenha. Talvez você não tenha. Por isso que nem todo mundo que vê um vídeo como esse vai curtir. Nem todo mundo que vê um vídeo como esse vai compartilhar, porque talvez eu não consiga chegar no porquê faria você curtir ou compartilhar esse vídeo. Então eu gostaria que você curtisse esse vídeo, agora é sério, tá? Eu gostaria que você curtisse esse vídeo para que eu possa alcançar mais pessoas. Aí, isso todo mundo fala, todo mundo faz.
Não, beleza. Sei que todo mundo fala, sei que todo mundo faz, mas olha só, me apresentando para você, eu sou Ircle Oliveira, eu sou mentor de liderança e eu gosto dessa área de atrair pessoas para que elas possam mudar a vida delas e alcançar o status que elas gostariam, chegar no ponto que elas gostariam, no estágio que elas gostariam, mudar de fase, alcançar, tá, outros patamares. Então, eu tenho essa necessidade de fazer, de ver as pessoas evoluindo, de ver as pessoas crescendo. Então, quando eu te peço para clicar aqui e curtir, eu estou te dando um motivo para que você possa me ajudar. E talvez você tenha dentro do seu coração alguma algum sentimento de altruísmo, de querer ajudar alguém. E aí eu estou te pedindo sua ajuda para que eu possa chegar a mais pessoas. Eu peço para você entrar no meu canal e se inscrever. Por quê? Porque o número de inscritos faz sentido também para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo. Por mais que esse conteúdo possa ser um conteúdo que você está olhando, tentando identificar qual é o ponto-chave para você aqui, e esse ponto-chave, consequentemente, ele pode chegar nos próximos minutos do vídeo. Mas o mais importante é que eu estou te dando um motivo. Então, não é porque eu quero que você faça. O ser humano ele tem uma tendência a não. Ó, a tendência não é que é uma máxima, mas a tendência de que ele não vai seguir exatamente as ordens de alguém que ele não tem confiança. Então, a tendência, o meu filho ele precisa confiar em mim para que ele faça o que eu quero. É igual o time de futebol. Tem muitos pais que conseguem direcionar o filho para um time de futebol. Outros não conseguem, vivem uma vida frustrada porque o filho não torce para o mesmo time de futebol dele. Por quê? Porque ele não deu motivos suficientes. Talvez quando ele visse futebol, ele gritava, ele esperneava, ele xingava. E o filho olhava para aquilo e via às vezes a mãe falando assim: nossa, mas que loucura esse pessoal que gosta de futebol, fica gritando. Tá entendendo? Que é um conflito. Então, aquele menino, num momento de paz, escutou a mãe e viu o pai, no momento de guerra, guerreando por alguma coisa que ele nem entende direito. E aí, o pai gostaria que ele gostasse do futebol, sendo que a imagem que ele tem construída na mente dele é uma imagem de guerra, uma imagem de sofrimento, uma imagem de dor. Olha só que loucura. Então, ele vai querer que o filho faça alguma coisa, mas o filho não vai fazer. Porque não existe um motivo para que o filho faça. Então, você já identificou aqui que, na verdade, é o seguinte: que para você fazer um liderado seu, cumprir uma ordem que você dá, você primeiro precisa disfarçar essa ordem e mostrar isso de outra forma para que ele identifique que aquilo ali, na verdade, faz sentido para ele. Porque senão ele vai fazer algumas coisas, mas outras ele vai deixar de fazer. Aí entra aquela questão do molde do caráter das pessoas, que elas na sua frente fazem uma coisa e nas suas costas fazem outras coisas. Então, é muito necessário que eu tenha um motivo. Eu preciso ter um motivo para fazer aquilo que eu preciso fazer. Para acordar de manhã cedo, 5 horas da manhã, o celular toca, aí você morrendo de sono, desliga o celular. Você não tem um motivo forte o suficiente que é maior do que o botão de desligar, o botão de soneca. Você não tem um motivo forte, por isso que você não consegue. No dia que você encontrar um motivo forte, aí sim você consegue. Fazer atividade física, você não tem um motivo para fazer atividade física. Por quê? Porque você se desmotivou, ou seja, você se desconectou de um motivo. Esse motivo está dentro de cada um de nós. Essa é a grande realidade e esse é o grande segredo. O motivo está dentro de cada um de nós. A única questão é que como é que eu acesso essa informação? Aí é o que eu falei para você sobre o botão de like. Aí eu dou um porquê, você fala assim, esse porquê ainda não está suficiente. Eu dou outro porquê. Porque assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Ah, porque existem pessoas que precisam desse conteúdo. Existem pessoas que estão sofrendo por causa disso. Existem pessoas que podem ganhar dinheiro por causa disso, inclusive você. Então eu dou vários motivos para que você possa clicar no botão. Você dá vários motivos para que aquele ser humano, aquele indivíduo, faça aquilo que você gostaria que ele fizesse. Que na verdade você vai fazer com que o que você gostaria se torne o que ele gostaria. Fechado isso? Então, você não motiva ninguém de graça. Você não motiva as pessoas porque você tem um motivo forte.
Você precisa descobrir o motivo forte das próprias pessoas. Porque se não for por isso, você não consegue fazer com que aquela pessoa mude o comportamento dela em determinada situação. Um casal que briga porque um quer ir para o lado A e o outro quer ir para o lado B. Por que eles brigam? Sendo que eles poderiam entrar num acordo. Porque nenhum dos dois observou qual é o motivo forte que aquela pessoa tem. Ele está olhando o motivo exclusivamente dele. Por que muitos líderes encaram os liderados de uma forma tão pejorativa? Porque o líder olha o motivo dele. Ele nunca consegue enxergar o motivo do liderado. Às vezes o liderado quer comprar um carro, uma casa, quer mudar de vida, quer fazer alguma coisa, e ele tem isso muito forte dentro dele, só que o líder não acessa. O líder, na verdade, bloqueia isso dentro dele. Isso acontece com o líder, com o pai, com o marido, com o namorado, com qualquer outra pessoa. Então, se você quiser realmente fazer com que alguém se engaje naquilo que você gostaria que ele engajasse, você precisa dar motivos para ele. Você precisa não dar motivos, você precisa descobrir o motivo que existe dentro dele. Para descobrir o motivo, você precisa testar. Então, tem muita esposa que vai convencer o marido de uma forma totalmente desconexa daquilo que ele quer. Então, o cara tá lá vendo jogo de futebol, ela quer que ele faça, sei lá, vá preparar uma comida, vá varrer uma casa, vá lavar uma louça, e o cara tá lá vendo futebol. E aí ela não consegue achar um motivo muito clássico. E ele também não acha um motivo que poderia fazer com que ela não ficasse com raiva. Então tudo permeia isso, tudo gira em torno disso, na verdade. Você precisa achar um motivo que fazem com que as pessoas queiram fazer. Fechado? Então, esse vídeo aqui, eu estou trazendo esse conteúdo para você, porque é algo que eu pratico no meu dia a dia. Eu vou moldando a minha mentalidade com a minha filha, com meu filho, com minha esposa, com os meus liderados, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Eu vou fazendo isso ao longo da minha carreira, da minha jornada, da minha vida, para que eu possa me tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Então, se eu estou no palco de uma palestra, eu sou um líder. Se eu estou no palco de um treinamento, eu sou um líder. Se eu sou um pai que está exercendo um relacionamento com sua família, eu também sou um líder. Se você está na sua comunidade, você tem alguma insatisfação, você pode se tornar um líder. Então, tudo depende de como você se enxerga, tudo depende de como você se vê. E quando você tem uma autoimagem muito distorcida, esse foi até o tema de uma mentorada minha que eu tratei hoje, é justamente um impedimento muito grande quando você tem uma autoimagem distorcida. Porque aí você não vai conseguir gerar motivos para a pessoa, dentro do coração dela. Às vezes você tem que descobrir o motivo, porque sempre tem alguma coisa lá dentro, e você vai gerar isso dentro dela. Está compreendendo isso? Se tiver, deixa no comentário aqui o que você acha sobre tudo isso. Então, quando você tem essa visão de você de uma forma mais positiva, você consegue enxergar melhor como as pessoas vão pensar. Então, como é que aquela pessoa pensa em relação a determinado assunto? Eu queria que o meu liderado fizesse isso. Como é que ele pensa em relação a isso? O que ele pensa? Talvez você nunca tenha se reunido com seus liderados, sentado num um a um, one on one, e feito uma entrevista com ele quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente. As pessoas mudam, não é verdade? Se as pessoas mudam, por que você não enxerga a mudança dessas pessoas? Eu estou te trazendo aqui um conteúdo que eu ministro em mentoria. Então, assim, por que você não está conectado com aquilo que te faz crescer o tempo inteiro? E aquilo que te faz crescer é você ter pessoas com você que sejam pessoas realmente engajadas com aquilo que você quer fazer. E às vezes você está numa posição em que você deixa tudo muito solto e você acaba lá na frente vendo o resultado e pensando, poxa, eu podia ter feito isso lá atrás. Então, eu preciso me conectar com as pessoas para que eu consiga entender o momento da pessoa, o momento exato da pessoa. Isso é exercer uma liderança de fato. Então, eu preciso me conectar com o meu filho para saber qual momento ele está vivendo agora, o que ele está vivendo na escola, o que ele está vivendo em casa, qual a insatisfação que ele tem. A mesma questão eu preciso ter com o meu empregado, preciso ter. Empregado eu não gosto muito dessa palavra, mas eu gosto mais da palavra colaborador.
que é quem colabora para um crescimento mútuo. Tá? Então já pode mudar isso aí também. Com os seus filhos, com os seus colaboradores, com as pessoas na sua comunidade, como é que você exerce essa liderança? Então vou deixar essa pergunta para você aqui e eu quero que você deixe nos comentários aquilo que você achou mais interessante nesse vídeo aqui. Eu falei de muitas coisas, mas a palavra que eu mais disse aqui foi motivo. Se você pegar e fizer uma análise, vai ver. A parte que eu mais falei foi, a palavra que eu mais falei foi motivo. Então, pega essa ficha que eu te dei e vê qual é a prosperidade que essa ficha pode promover na sua vida, tá ok? Então, deixo para você um grande abraço e me acompanha no canal. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que você possa receber mais insights aqui, que na verdade isso aqui é um processo evolutivo. A gente vai criando cada vez mais e você vai consumindo também cada vez mais de forma gratuita aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.